Olá, o encontro que você vai assistir agora aconteceu no dia 13 de outubro de 2021. Nele, nós tínhamos nos programado para conversar sobre a sessão 3 do capítulo 22 do livro-texto de Um Curso em Milagres, mas a gente conversou bastante sobre os momentos difíceis, né? Os momentos em que a gente não está em paz, como a gente lida com isso. E nós esperamos que esse vídeo seja útil para você. Se for, por favor, ajuda a gente, né? Dando um joinha, fazendo um comentário, se inscrevendo no canal. Nós agradecemos muito. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, né? Super importante para a gente trocar esse momentinho aqui de conversa mesmo. E hoje o assunto é pesado, mas a gente precisa olhar para isso e ver, né, como que como que o autor do curso leva isso muito numa boa, e é o que ele quer que a gente aprenda, tá certo? Bom, se alguém quer falar já alguma coisa, ou se separou algum trechinho do que a gente pediu para falar hoje, então a gente começa por isso. Ou a Flora, você separou um trechinho, né? No parágrafo 2, tá certo? O parágrafo 2, né? Seção 3. Isso, seção 3, parágrafo 2. Isso. Toda a continuidade do ego depende da sua crença segundo a qual tu não podes aprender esse curso. Compartilhe essa crença e a razão será incapaz de ver os teus erros e abrir caminho para a sua correção, pois a razão vê através dos erros, dizendo-te que o que pensavas que era real não é. Ok, obrigada. Era isso? Era isso que eu sinto, que uma sabotagem que a gente parece sempre estar, por mais que a gente está muito dedicado, né, uma inspiração, cada um na sua disponibilidade, né? E vira e mexe, quando a gente menos percebe, vem umas sabotagens e às vezes vem uma sensação de que é muito difícil, né, viver realmente o curso, esse perdão, essa leveza que Jesus quer que a gente tenha diante de tudo, todo esse esquema que a gente armou, né? Então, eu sinto que isso tem hora que pega para mim, assim. Bem-vindo ao clube, para né? outros também, né? Bem-vindo ao clube, então, porque isso pega para todo mundo. Então, exatamente. Né? Então, assim, ó, vamos lá. Existe uma crença, e isso, na verdade, é inato na gente, né? Porque a gente acredita muito, né, em ser esse ser separado. Então, a gente acredita que um curso em milagres também é uma forma de consertar o mundo da gente aqui. Tá? Então a gente tem, e mesmo quem estuda há muito tempo, ainda lá no fundo, quando examina, então tem essa esperança mesmo, não é? De que os nossos problemas aqui serão consertados. E aí essa esperança, ela fica como uma traição, né? Assim, sabe? Porque a gente está estudando esse curso e aí a gente vê, então fica com uma traição. Às vezes, né? Lógico que toda essa dinâmica de traição e de não conseguir estudar esse curso, tal, é óbvio que vem do sistema de pensamento do ego, não é? Vem do que ele fala para a gente. Mas aí, veja, quando a gente então, assim, ou você não consegue aprender esse curso, né? Ou você é meio pateta, não consegue aprender esse curso, ou esse curso trai você, porque a esperança que você tinha, né, em treinar, em fazer, em perdoar e não sei o quê, isso daí não resolveu
aquilo que você pensa que tinha que ser resolvido da forma como você achava que tinha que ser resolvido. Então, essa dinâmica que fica aqui na cachola, né, fica falando um monte de coisa, muitas vezes, gente, quase que na enorme maioria, 99% das vezes, não é consciente, tá? Então, isso é difícil mesmo para a gente lidar. Como não é consciente, vai ficando ali atrás, tá? Vai ficando ali atrás, vai ficando ali atrás, e tem uma coisinha, e tem outra coisinha, e a gente não olha mesmo porque a gente já entendeu que o curso vai tirar as barreiras contra o amor. Não, já entendi tudo isso, entende? Agora não preciso mais nada, agora já entendi, acabou. E não é assim, não é? Então, quando a gente volta um pouquinho, e nesse sentido é importantíssimo que a gente se lembre da coisa que ele está falando na primeira linha aqui desse trecho, dessa parte 3 do 22, tá? Quando a gente resolve trazer a razão, né, aqui para ajudar a gente, para mostrar para a gente, aqui nós começamos o desfazer do ego. Ok? Porque vai mostrando para a gente a insanidade desse sistema de pensamento. Só que é aos poucos. E assim, o que acontece quando a gente está... Eu vou começar por aí, mas vocês vão me interrompendo, por favor. As meninas estavam conversando antes, né? Um pouquinho antes da gente começar oficialmente, então vocês vão me ajudando. Mas veja, o que vai acontecendo quando o que vai acontecer? Não, o que já aconteceu quando a gente se encontra num momento em que eu chamo de furdúncio, tá? Oi, Lúcia, já abro aí, tá? Só um minutinho. O que está acontecendo? Esse monte de coisa que eu estava lá e que estava acrescentando, e esse monte de coisa que o Jesus só chama de culpa, ele facilita o negócio, tá? Esse monte de pensamento que estava acontecendo ficou lá. Aí chega uma hora que não tem mais jeito, tá tão ruim, e a gente começa a olhar. E aí a gente começa a olhar, e aí a gente não dá conta, sabe? Então, nestes momentos, esses momentos, eles não aparecem do nada. E eles não são alguma coisa que vieram de repente, tá bom? Parece que é de repente, mas não é. Então, nesse momento, nós vamos falar muito sobre isso agora, mas nesse momento a gente vai ter que acionar ou vai ter que buscar um pouquinho a gentileza com a gente mesma, tá bom? Lúcia, por favor, fala comigo e a gente vai conversando. Então, quando a gente lê isso e faz esse esforço de compreensão, será que a nossa confusão não está um pouco no que é razão para o curso em milagres e o que é razão para a gente? Acho que você tem razão. Porque a gente leva para a questão da racionalização das coisas e ficar encontrando uma explicação lógica, assim, como se tudo fosse quadradinho e a gente só precisasse encaixar as pecinhas do Lego, né? E eu acho que, eu acho não, tenho certeza que a razão que ele está falando aqui não é essa. Não. Então seria importante a gente entender, compreender, não entender, mas compreender o que é razão, porque aí tudo começa a fazer mais sentido. Não, Não? ótimo isso. E você tem toda a razão, é isso mesmo, a gente confunde. O que a gente chama de razão, né? A gente pega na verdade, se você começar desse ponto que você estava falando, né? Eu começo aqui num ponto do sistema de pensamento do ego e vou andando com esse ponto e ele vai ser totalmente coerente e eu penso que eu estou totalmente cheia de razão, ok? Só que, o que ele diz? Você vai trazer os dois sistemas de pensamento para interpretar uma situação ou um aspecto de uma situação. E aí você começa a entender, ou pelo menos começa a perceber, né, que o que você está vendo, o que você está fazendo, o que você está vendo nesse sistema de pensamento é completamente insano, porque não tem sentido, tá? Não tem sentido isso. O sistema de pensamento todo do ego não tem sentido. Então, é nesse ponto que ele fala. A hora que chega a razão para você, que você vai olhar para isso que você está vendo, que você está fazendo,
Esse ponto, neste ponto, você começa a desmanchar o ego, porque você vai vendo, vai compreendendo, ou vai aceitando, vai vendo, né? Aliás, ele fala uma parte muito, muito interessante aqui sobre a visão. Aí ele fala, você vai ver que esse sistema de pensamento é insano. Aí ele diz assim, aí você começa a ver. E até tem uma coisinha, ele fala assim, você vê a razão. Tem uma linha nesse trechinho que ele fala, você vê a razão. E ele diz, isso aqui não é um jogo de palavras, porque ele começa a dizer, ou começa não, ele já tinha falado antes, mas aqui ele reforça, né, que o que nós vemos com os olhos são apenas formas, e os olhos não podem ver na realidade. Eles foram feitos para ver as aparências. Tá? Os olhos físicos, eles só foram feitos para ver as aparências. E o que a razão faz? A razão olha além das aparências, ok? Além das formas. E nesse ponto, vamos lembrar só que a forma não é só a forma física, mas é uma forma de comportamento também, ok? Então, tudo isso é aparência. E os olhos físicos só veem isso. A razão, ou a consciência, né? A consciência, a gente vê com ela, a gente usa a consciência que foi feita junto com o ego para escolher o Espírito Santo para a gente enxergar além dessas aparências, ok? E então, quando ele fala isso, nesse trecho não está muito explicadinho, mas ó, ver além das aparências é abrir mão da sua própria interpretação, tá? Abrir mão do seu próprio julgamento. E isso não é nada fácil para nenhum de nós, gente, para nenhum de nós. Por quê? Porque a gente tem certeza que aquilo que a gente está vendo é aquilo, tá? A gente tem certeza que aquilo que machuca a gente é uma verdade. Então, quando a gente vai olhando para isso com calma, a gente vai fazendo, a gente vai pedindo ajuda do Espírito Santo, não para mudar as situações, que é uma das coisas mais importantes que eu tenho para falar para vocês hoje, não para mudar isso, mas para que a gente possa aceitar a interpretação dele, tá? Então, ó, quando a gente está num momento... Bom, vocês vão me interrompendo, por favor, tá? Mas quando a gente está num momento muito dark, ou pouco dark ou muito dark, tanto faz, né? Tanto faz. Quando a gente está num momento em que a gente não está em paz, o movimento normal é a gente sair correndo atrás de um alívio, né? É a gente correr atrás disso e vai porque, sabe, tem que ir. Só que a gente esquece. É por isso que a gente precisa sempre da teoria como um todo. A gente esquece que quando a gente precisa lutar contra alguma coisa, essa coisa ganha uma força extra, porque a gente está afirmando que essa coisa primeiro, é a responsável pelo nosso mal-estar. Segundo, ela tem muita força. Ela realmente consegue me machucar. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir fazer isso, mas a gente, olhando para a teoria, aceitando um pouco o que o autor do curso fala ali, a gente vai aprendendo aos poucos a ser observador da gente, tá? Nós vamos aprendendo aos poucos a olhar, ele diz, né? Acima do campo de batalha. Só que, para isso, é primeiro que a gente precisa de treino, tá? A gente precisa de treino, mas espera aí, então tá, faz, sei lá, 1 mês que eu comecei a estudar esse curso e não estou bem, tá? Não tem nada bem, parece que o negócio ficou ferrado. Quando a gente traz para a razão, que é a razão usada pelo Espírito Santo, né? A parte da sua própria mente que pensa com Deus, não é nada, não é um fenômeno, não é um ser à parte, mas como a gente cheio de inadequação não consegue achar que a gente é igual, é o Espírito Santo, tá? Mas enfim, então quando a gente olha com ele, né, aos poucos e fala, bom, então tá,
eu não consigo fazer de outra forma. Neste momento, é tudo que eu consigo fazer. Esse treco realmente é poderoso, não sei o quê, entendeu? Pode ser um sentimento, pode ser uma situação, pode ser um relacionamento, mas esse treco é muito poderoso e é assim que eu vejo agora. Ok, tá? Ok. E a gente vai por aí, sempre dentro desse tipo de raciocínio, que é um raciocínio, ok? Por quê? Porque neste momento eu estou completamente identificada com o ego. Não que eu não esteja, né? Aqui, a gente está conversando aqui, a gente vai falando, mas enquanto eu me sinto um corpinho, eu estou identificada com o ego. Eu consigo observar de forma mais fácil. Principalmente, como as meninas estavam conversando antes, principalmente quando eu estou bem, eu estou na paz. Aí eu acho esse curso perfeito, eu acho que está tudo, nossa, super coerente, está tudo em ordem, entendeu? Mas se acontece alguma coisa, pode acontecer na forma ou pode acontecer só no meu sentimento. Acontece alguma coisa, eu já não estou em paz, eu já começo. Ai, ai, ai. Né? Ai, ai, ai. E aí não tem coerência nenhuma, não acho nada nesse negócio, não consigo aprender, e não é para mim, ou, sabe, o ego é mais forte, etc, etc. Então, o consolo, ou o que eu queria dizer para vocês é que, em primeiro lugar, isso acontece com todos, não tem exceção, tá? Todos. Basta achar que é um corpinho, ou achar que tem esse corpinho, que está no corpinho, acontece. As crises, ou as dores, ou os momentos darks, eles vão ficando, assim, mais observáveis, cada vez mais observáveis. Esta observação não é a ação, não é a sua saída, mas é a sua capacidade de duvidar de toda a sua interpretação dali, tá? Daquele momento, daquela coisa. E aí, quando você sai, né, acima do campo de batalha e você consegue ver isso, a hora que você volta a identificar tudo, mesmo que isso dure só um segundinho, a se identificar totalmente com aquela dor de novo, aquele negócio tudo outra vez, já não vai ser mais igual, tá? Ela pode parecer que é igual, mas não é. Então, é assim, essa semana uma aluna perguntou não, falou, eu vim aqui, por favor, para você me dizer uma coisa. Pelo amor de Deus, esses momentos passam. Pelo amor de Deus, me diz que esse negócio vai passar um dia, tá? E, assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu sou a prova viva disso, ok? Muitas e muitas vezes, assim, a minha história, né, com o curso, ela começa muito diferente de muitas pessoas. Eu fiz muitos anos de terapia antes de chegar no curso. E muitos, viu? Não vou falar para vocês, não, porque senão vocês vão achar que eu sou doida, mas eu fiz muitos anos de terapia antes. E aí, depois, e meus terapeutas que não me aguentavam mais, não foi só um, muita gente muito boa eu encontrei no meu caminho, né? Mas e não foi só um, e eles me falavam, você tem que estudar. E aí eles me davam material para estudar, sabe? De psicólogos, sabe? E tudo. Teve um psiquiatra que me mandou um calhamaço de coisa que era da cognitiva, aí já não aguentava mais. Então, assim, nada fez tanta coerência na minha mente quanto o ensinamento desse curso, ok? Que é totalmente racional. É claro que a gente tem os momentos eu digo de oração, né? Que a gente pode falar de momentos místicos, né? E tal. Então, são os momentos de oração. Mas a gente precisa dessa racionalidade, porque a sua mente não vai aceitar os conceitos se não forem coerentes para você. E nesse sentido, o curso é extremamente coerente, tá? Ele faz todo sentido, a gente pode tentar achar linhas, assim, como muitos alunos meus já falam, esse trecho é incoerente com esse, né? E depois só de brincar, de comparar o tempo verbal, a gente já viu que não tem incoerência, ok? Então, quando a gente vai, assim, aí, olha só, e tem também, deixa eu ver que eu tinha anotado umas coisas aqui para falar para vocês.
E tem também eu chamo de pulo do gato, tá? Eu chamo de pulo do gato, porque é assim, quando a gente tá bem, né? Que nem as meninas estavam falando antes, quando a gente está bem, então esse curso está ótimo, então tá tudo certo, não tem muito drama, né? Tudo é coerente. Aí, o que que eu faço? Eu vivo levemente e nem me preocupo mais, tá? Mas neste momento em que você está bem, é o momento de treino, tá bom? Quando você não está bem, esquece o seu treino, não force a barra para ler o texto, para saber das coisas, não force a barra, porque não vai adiantar. Sabe por quê? Porque o ego vai te manter ali e ele ganha. Ele ganha porque a gente permite, tá? A gente se agarra e a gente quer sair de qualquer jeito desse momento, e aí, então, pronto, prato cheio para ele, né? Sabe? É isso mesmo, você é fraquinho, você não consegue, você é burrinho, porque não aprende esse curso, etc, etc. Tá? Então, na hora que a gente está bem, a hora que tem uns momentinhos de maior sossego, essa é a hora de você retomar a teoria, de você retomar o livro de exercícios, né? Fazer ali, este é o momento do treino, tá? Eu sempre falei isso para os meus alunos, sempre a gente esteve mais próximo nesse sentido. Então, assim, quando não tá bom, não joga fora porque ele ainda é meio caro, mas assim, ó, deixa do lado, sabe? Deixa lá do lado, depois a gente depois a gente volta, ok? Miriam, vamos lá? Pode desmutar aí você. Não conseguiu. Aí. Eu percebo que nesse momento que a gente não está bem, justamente onde o ego ele sabe das nossas limitações, das nossas sensibilidades. E aí é onde pega mais, né? Das nossas fragilidades. E aí ele mesmo. Pega, ele sabe. E é como você mesmo disse, e eu estou falando para reforçar, porque em mim, porque nas minhas fragilidades, realmente é a hora que a gente tem vontade de jogar o livro fora, né? E você muito bem disse, quando a gente está bem, é a hora que a gente tem que treinar, que aí a gente está mais forte, né? Mais forte. E quando a gente está naquele momento de fragilidade, e é justamente onde ele cutuca para a gente ver que aquilo é real. Fala, não, isso aqui é verdadeiro, é real, está acontecendo. E aí, o que eu vou fazer? Mas é o momento do treino do perdão. É esse que é o momento que a gente vai exercitar o perdão verdadeiro de Jesus, que ele tanto pede no livro. E entregar, e confiar que a gente, que é onde vem a confiança total, no Espírito Santo, que pegar na mão dele e deixar ele nos conduzir. Não julgar nada, porque é o momento que a gente mais julga e se sente o lixo do lixo, né? E aí a gente pega na mão do Espírito Santo e deixa ele conduzir e exercitar o perdão e ajudar a gente a ver de uma outra forma. É isso mesmo, Miriam. É isso mesmo. O único senão assim, Miriam, é assim, ó. É isso que a gente vai fazer um dia de maneira muito mais fácil do que a gente faz hoje. Mas seria exatamente isso. O negócio é que a gente ainda não confia no Espírito Santo, sabe? Né? A gente ainda não tem assim uma confiança mesmo que ele vai estar aqui para fazer. A gente vai descobrindo, né? Já vejo o chat aqui, tá? Mas a gente vai descobrindo que a gente não confia nele, né? Inclusive nesses momentos. Mas aí, o que a gente pode fazer? A gente não estou dando conta, né, de entregar, de falar para ele, olha, perdoa você, né, deixa eu aceitar o perdão verdadeiro, a sua forma de ver, a sua forma de ver as coisas e tudo.
Mas a gente pode fazer assim, ó. Eu não consigo, tá bom, Maria Amélia, sabe, ó, não consegue, bem, tudo bem, entendeu? Você não consegue. Você não confia nele? Não, Maria Amélia, tá bom, você não confia nele, não tem importância, sabe por quê? Porque ele vai estar sempre ali. E aí, quando você vai fazendo isso, você vai pensando, eu posso ser gentil, né, comigo? Sabe por quê? Porque em algum lugar da minha mente, eu me lembro de que eu sou filho de Deus. Então, o filho de Deus merece essa gentileza. Essa palavra merece me perturba sempre, sabe, gente? Porque merecer é duro, né? Porque quando a gente fala merece, parece que um merece e o outro não. Mas a gente está usando aqui no sentido de reforçar para a gente. Por que que eu poderia... assim, por que que eu poderia ficar desconfiada do Espírito Santo e ele não vai brigar comigo, né? Por que que eu poderia ficar... assim, ainda, né, na desconfiança dele ou com medo dele, e ele não vai. Então, assim, a gente começa a pensar, ele não vai brigar comigo, ele conhece os meus medos, porque assim como o ego conhece todas as suas fraquezas, o Espírito Santo conhece toda a sua fortaleza, né? Então, só que a gente ainda, né, não confia, e a gente, vamos lembrar por que que a gente não confia nele? Né? Isso é importante para a gente lembrar pelo seguinte, ó, a gente não confia porque ele representa a voz por Deus em nós. Lembra disso? Ó, lá na Diminuta e Louca Ideia, nós ficamos com medo de Deus, porque nós pensamos que nós traímos o Deus, né? Então, ele representando isso, sei lá se ele vai me trair, sabe? Se ele está me seduzindo agora, se ele vai ficar bonzinho agora e de repente ele vem aqui e me dá uma rasteira, né? Então, essa confiança nele, que é fruto do treino, também vai sendo adquirida aos poucos, tá bom? Aos poucos, ok? E eu queria só lembrar, porque a Miriam falou, né, que o ego conhece bem essas nossas... as nossas misérias, né, as nossas mazelas, e uma fofa de uma aluna falou outro dia para mim, sabe, o meu ego é muito cruel, ele pega justamente a minha ferida. Eu falei, puxa, o meu é tão bonzinho, né? O meu ego é tão bonzinho, ele só me quebra no meio, assim, ó, toda vez que tem que fazer alguma coisa, porque ele sabe direitinho aonde me pegar, não é? Então, é claro, não é, gente? É claro que eles vão fazendo, o ego tem que saber, né? Todas as nossas misérias, né? Ele tem que saber todas as nossas fraquezas, porque, afinal de contas, nós o fizemos, não é? Deixa eu dar uma lidinha aqui no chat, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora eu não sei qual que é a primeira. Esse, obrigada. Ó, então, a Tânia está perguntando assim, ontem eu estava num momento assim, eu estava me achando incapaz de aprender o exercício porque eu não consegui fazer uma escolha do Espírito Santo. A reunião de hoje caiu como uma luva. Que bom que não vai desistir, viu, Tânia? Porque, ó, todos nós passamos por isso, tá? Obrigada. E a Rosiela está falando, por que tudo é tão sofrido, né? O livro diz que é simples, mas não é nada convincente. Concordo plenamente com você, viu, Rosela? O dia que eu estou bem, nossa, eu acho Jesus muito coerente, é isso mesmo, nada que é real, tá tudo certo, entendeu? Mas tem alguma coisa que não está bem aqui, ou comigo, ou com alguém que eu gosto, não, daí já não é bem assim, né? Mas a gente vai olhando para isso aos poucos. Assim, a simplicidade que ele vê, né, é que ele fala assim, gente, nada que tem forma pode ser real, nada que muda pode ser real, tá? Então, nesse sentido, o que não muda nesse mundo? Tem alguma coisa que vocês pensem que não muda, né? Nada na forma permanece. O mundo das formas é um mundo de impermanência, não é? Então, tudo muda e depois tudo morre, tá certo? Ou se transforma, né? Ou, tá ok? Então, a simplicidade é essa. Então, o que vai acontecendo com a gente, Rosela? A gente vai
nas coisas que são facinhas para nós, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo assim que eu nem tenho, na verdade, né? Eu tenho um vizinho que me enche a paciência, sei lá, estaciona na minha garagem, né? Não, isso é fictício, tá? Mas estaciona na minha garagem toda vez, né? Então, toda vez eu tenho que ir lá e pedir para ele sair, blá, blá, blá. Então, ele me aborrece. Só que esse aborrecimento, ele não me perturba tanto. Então, é nesse que eu vou trabalhar. É neste aborrecimento, tá? Sabe? Então tá. Eu vou trabalhar, eu vou falar, ou eu vou falar com ele, ou eu vou olhar para mim e ver exatamente o que me aborrece, tá? Porque pode ser um aborrecimento de achar que ele está me invadindo, pode ser qualquer coisa, e nesse sentido eu me trabalho. Agora, se tem um negócio que é muito grande, muito perturbador, eu sempre aconselho a gente deixar um pouquinho de lado, porque quando a gente vai fazendo com as coisas pequenas para nós, tá? As que são pequenas para nós, com certeza os meus problemas seriam muito pequenos para muitos de vocês, assim como vice-versa, tá? Aquilo que a Miriam falou, o ego conhece muito bem quais são as nossas dores, quais são as nossas fraquezas e as nossas dores. Então, quando a gente vai fazendo isso com as pequenas, chega uma hora que o que é grande vai ficando mais claro aonde está o impasse, né? Aonde está a nossa interpretação que está judiando da gente, ok? Deixa eu ver só. Eu já tive muitas experiências lindas com o livro. É o que me faz acreditar e seguir. Esse foi da Tânia. E aí a Júlia falando. Eu gostaria de saber onde entra o sentir a presença do Espírito Santo durante o processo. Eu gostaria de sentir a presença de Jesus em meio ao caos, mas eu não sinto esse amor. Aqui tem mais uma da Rosela. É a sensação de mal-estar, impregna, por mais que sejamos racionais, ela não sai. Tá. A Júlia e a Rosela, mais ou menos, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Meninas, se eu disser para vocês mais uma vez, olha só, o problema de vocês pode ser muito fácil para eu resolver. E o meu problema pode ser muito difícil para vocês duas resolverem. Aliás, muito fácil para vocês duas resolverem, tá? Então, aquilo que é um drama para mim, não necessariamente é um drama para vocês. E vice-versa, ok? Isso quer dizer que a minha interpretação está sendo desse problema específico ou outros problemas, né? A minha interpretação está sendo feita junto com o ego. Pelo menos coerente isso para vocês? Ó, se não for, vocês tiram o microfone, que daí a gente conversa mais fácil, tá? Desmuta. É assim. Então, se eu estou percebendo que alguém com o meu próprio problema poderia ver de forma diferente, aqui é um passo inicial para eu falar, gente, peraí. Então, isso quer dizer que eu estou junto com o ego, estou de bracinho dado com ele, passeando para todos os lugares junto com ele, e não percebi ainda, não tinha percebido. Então, aqui, assim que você percebe, para um pouco, tá? Veja lá, assim como eu disse que acabei de falar que a gente tem muito medo do Espírito Santo, então, olha, o Espírito Santo é a ideia abstrata, né? E o Jesus é a ideia concreta da mesma coisa, a representação do amor de Deus para a gente. Nós temos medo deles, ok? Nós temos medo. A primeira coisa, ao invés de ficar buscando essas experiências com amor, com coisa e tudo mais, vamos buscar uma gentileza com a gente. Bem, não dá ainda, tá bom? A gente chega e fala, querida, ainda não dá, tá? Pode falar, né? Literalmente vai no espelho e fala, não tem problema, viu? Então fala que nem meu sobrinho falava sempre, não tem problema, deixa assim, não tem problema. Porque quando ele fazia uma arte muito feia, então não tem problema. A gente, essa rigidez que a gente impõe em ter que ser de uma forma ou de outra, continua sendo uma armadilha do ego para manter a gente ali no mesmo esquema, na mesma dor, do mesmo jeito, ok? Então,
mazelas que todos nós temos, essas mazelas que a gente insiste em manter, porque a gente dá a mão para o ego, dá o bracinho para ele e fica junto com ele, assim, dado de bracinho dado mesmo, passeando para tudo quanto é lado. Então, a gente, só um minutinho a gente tira. Mas eu estou esquecendo de falar uma coisa importante para vocês aqui também. Ó, vejam lá. A gente ainda está no mundo das formas e a gente acredita muito na realidade disso aqui, ok? E nós temos recursos aqui. Nós temos recursos dentro daquilo que nós fizemos, nós podemos achar esses recursos. O Jesus chama de mágica, ok? Não tem... E aí, mas ele é muito, muito, muito gentil falando para a gente dessa forma, ó. Use a mágica. Tá? Use a mágica, porque o que me interessa é você estar em paz para eu poder conversar com você, porque senão você não vai me ouvir. Se eu tiver que tomar um antidepressivo, se eu tiver que tomar um calmante, se eu tiver um ansiolítico, né, qualquer, se eu tiver que tomar qualquer coisa que me tire uma dor, por exemplo, ele é bem explícito, né, que eu não vou lembrar onde. Tá? Eu não vou lembrar em que capítulo, mas ele é bem explícito numa coisa. O que ele faz? O que a gente faz? Assim, ó, quando se tem uma dor física, é assim, toda a sua atenção, 24 horas vai para ela. Tá? Quando se tem uma dor emocional, é igual. Não tem essa, tá? É igualzinho. Se você tem um problema que você acha que tem que resolver, né, que isso está judiando de você ou de alguém que você gosta, 24 horas a gente fica com aquilo remoendo o tempo inteiro. Então, esses dias eu falei numa aula com umas meninas que inclusive estão aqui. Eu falei assim, ó, vamos pensar que essa dor, seja lá ela física ou emocional, ela é um vírus da gripe, tá bom? Nem vou falar do Covid, porque ninguém sabe nada do Covid, mas é um vírus de gripe. O vírus da gripe, todo mundo sabe que ele tem um ciclo, né? Ele tem um ciclo, você vai ter que esperar esse ciclo, tá bom? Agora, você pode esperar esse ciclo tomando um analgésico, sua garganta está doendo, seu corpo está doendo, entendeu? O ciclo vai acontecer do mesmo jeito, tá? A mesma coisa é esse mal-estar que você tem. Esse mal-estar é um ciclo. Então, eu posso deixar assim que eu me livro, por exemplo, do mal-estar físico, né, de uma dor física, eu encontro um momentinho de paz, e nesse momentinho de paz, eu posso pedir uma ajuda efetiva. Enquanto eu não consigo me livrar desse mal-estar físico ou emocional, eu não consigo, porque toda a minha atenção vai para aquilo e o impulso para ter que sair desse negócio, ele é assim, é igual, tá bom? Diz, Miriam. Nesse caso aí que você tá falando, vamos supor que eu estou passando pela dificuldade e estou pedindo o Espírito Santo, estou mantendo a calma, estou tranquila, estou em paz. Mas o ego vem e fala assim, você está negando. Isso que você está fazendo é negação. Você está fazendo de conta que não está vendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, vamos ver se eu entendi direito. Vamos lá ver. Ó, se eu não entendi direito, você me explica, tá? É assim, ó. E eu tenho a impressão de que você está falando que, assim, ó, por exemplo, eu tenho um problema, né? Sei lá, eu tenho um problema financeiro, né? Eu tenho um problema financeiro. E eu preciso resolver esse problema. Daí eu pego e paro, não, eu vou entregar para o Espírito Santo, não, as coisas vão acontecer. Então, nesse sentido, né, o ego vai falar, olha, você está negando, você está não sei o quê. Veja, o autor do curso, Miriam, eu brigo muito com ele, mas mas eu brigo porque, sabe, porque para manter a intimidade, entendeu? Porque eu preciso falar com ele o tempo todo, né? Então, olha só, aí eu falo para ele assim, veja, eu preciso pagar esse negócio, eu preciso pagar essa conta, tá? Eu preciso pagar. Aí ele vai falar, minha filha, na forma, você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Pode deixar, eu vou junto com você. Mesmo que você não acredite nisso, eu estou junto com você.
Então, eu vou fazer as coisas na forma do jeito que eu tenho que fazer. Só que, a cada vez que eu paro para pensar, eu paro e olho e penso, não, eu posso fazer isso com mais paz, tá? E eu posso fazer as coisas na forma, Miriam, eu posso fazer. Existem coisas que a gente nem precisa fazer na forma, ok? Tá, ok. Mas a grande maioria delas, dos nossos problemas, a grande maioria, a gente vai ter que interferir na forma, tá bom? E vai chegar um dia, eu sei o que você está querendo dizer, vai chegar um dia em que a gente vai falar, olha, é isso aí, eu não tenho o que fazer, né? Então, eu entrego realmente. Mas eu tenho uma historinha para contar para você que eu acho que ilustra bem essa coisa da gente achar que entrega e não entrega, tá bom? Eu até contei isso hoje, que eu nem sei por quê, mas é assim, uma aluna médica, a ansiedade dela era tão grande porque ela tinha muitas cirurgias para fazer. Então, entre uma cirurgia e outra, ela não conseguia relaxar de jeito nenhum. Então, ela ficava durante, sabe, o período inteiro do coisa, ela ficava super tensa, sabe, super tensa. Aí, né, nem falando profundamente ainda, mas qual seria o que eu disse para ela, né? Porque eu acho que isso ilustra um pouquinho o que a gente pensa. Falei, ó, vai no intervalo das cirurgias, né? No intervalo entre uma e outra, entra lá no seu no quartinho médico lá, sei lá, ou no banheiro, né? Vai lá e respira, mas respira com toda a atenção, tá? Põe toda a sua atenção nessa respiração. Só que isso não vai funcionar como mágica, não vai resolver de um dia para o outro, mas, sabe, faça isso várias vezes e vai fazendo isso até você se sentir, né, mais em paz. Aí ela voltou para mim e falou, ó, não resolveu nada, tá bom? Não adiantou nada. Eu falei, deixa eu pensar, deixa eu ver uma coisa com você. O que você pensou a hora que você estava respirando? Que eu tinha que ficar calma, que eu tinha que relaxar, que eu tinha que... Aí, amor, não tem jeito, então você não pôs toda a atenção na sua respiração. Entende? Então, mais ou menos é assim, ó, eu entrego, mas não entrego. Eu entrego, mas assim, tem que resolver, por exemplo, eu tenho que pagar a conta, sabe? Eu não vou aceitar não pagar. Eu não vou aceitar não ter o dinheiro para pagar. Então, eu não entreguei. Dá para entender, gente, a diferença? Assim, ó, eu não entreguei. Aí, é claro que o ego vem falar, né? Lógico que ele vem falar, querida, você não entregou nada, você está fugindo, você está negando, você não sei o quê, você não sei o quê. E qualquer coisa que você fizer, ele vai achar um jeito de te condenar. Qualquer coisa, tá? É assim, eu falo para a pessoa que ela está incomodando com isso que ela está fazendo, ou então falo para a pessoa que o fulano de tal sei lá, está fazendo algum mal para a empresa dele, ou não falo. É assim, ó, se você falar, o ego vai te encher. Se você não falar, ele vai te encher do mesmo jeito. Tá? Então, a condenação é algo que vem automático para a gente, sabe? Independentemente do que a gente faz. Ok? Porém, aqui então a gente aprende junto com esse cursinho do Jesus, a gente aprende o seguinte, o ego é sempre condenação. E se eu fiz ou não fiz alguma coisa, eu fiz o melhor que eu pude. Tá? Neste momento, com esse nível de compreensão que eu tenho, assim, a atitude que eu pude tomar era essa. Tá? E aí, assim, às vezes esse pensamento, essa linha de raciocínio funciona imediatamente. Né? Imediatamente eu já entro em paz e tal, ok. Mas tem hora que ela funciona só um segundinho. Tá? Daí a pouco volta tudo de novo. Não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter isso, não devia ter aquilo, não, eu podia ter feito melhor, etc, etc. Gente, aí a gente respira, e uma coisa muito importante nesses momentos é a gente conversar um com o outro, sabe? É a gente ter com quem fala a mesma língua, né? É com quem fala a mesma língua que pode falar, pode ajudar a gente a reforçar. Olha, tudo que está acontecendo é o nego ficar
aqui, sabe? Porque ele vai condenar, tá? Diz, Flora. Você comentou uma coisa que eu sinto que é muito importante, essa questão da rigidez. Porque a gente estuda o curso, e de alguma forma a gente quer escolher o Espírito Santo, a gente quer vivenciar essa paz, esse amor. Então, a gente precisa ter uma autoobservação, claro, mas ao mesmo tempo é muito engraçado, e tem hora que não é, a gente percebe que a gente manipula um pouco, e eu observo muito isso, o nosso comportamento, às vezes é muito sutil, para ser um aluninho bonitinho do curso Milagres. Aí eu preciso ser... Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, quando a gente está nesse furdunço que você está comentando, a gente sente assim, pô, levei uma rasteira do ego, tipo, nossa senhora, eu estou aqui, toda aquela paz que eu estava sentindo, agora eu estou aqui, tipo, não estou sendo um estudante, um bom estudante do curso. Aí tem essa rigidez em torno das mágicas. Isso é uma coisa que eu não... Para mim, é muito tranquilo, e eu procuro ser muito gentil comigo mesmo, nesse critério, nesse entendimento que você compartilha com a gente, que a mágica pode amenizar o medo e a gente pode receber a ajuda de Jesus, né? O amor, enfim. Mas eu percebo que tem uma formatação de ser um bom aluno do curso. Não, é uma rigidez que eu quero dizer, de interpretar o curso ou 880. Então, não pode tomar remédio, não pode usar um antidepressivo, fazer uma acupuntura, porque tudo isso é mágica, estou dando realidade. Então, a coisa vai indo para um extremo, que isso machuca muito quando cada um de nós está vivenciando um processo doloroso, e isso a gente com o outro também, né? Eu sinto que essa gentileza é importante a gente ter com um colega, estender isso realmente, né? E Sim. essa abertura, essa leveza que você sempre traz para a gente, para sair dessa rigidez, de ficar controlando muito o comportamento. Que eu escolhi o ego ali, fica falando, e fica... isso machuca. Muito. Né? Muito. Essa coisa que às vezes a gente acaba caindo, porque vem de um condicionamento de religiosidade que a gente adquiriu no passado, que é no comportamento que a gente tem que ser lindo, perfeito, santo, maravilhoso, vai ganhar o amor de Deus, se a gente for um aluninho bem comportado. Bonzinho. Se você for boazinho. E não tem nada na forma, tá certo isso, Maria Amélia, não é na forma. Exatamente. Não é na forma, é na Exatamente. mente. Eu sempre me volto e me lembro com os meus colegas, que às vezes eu caio nisso, eu já meio tiro um sarro de mim, não é na forma, é na mente. Mas eu achei maravilhoso quando você falou essa palavra rigidez. Sabe, porque... eu convivo muito com o Ken, né? Com o Ken Wapnick, por causa da obra dele. E eu o conheci pessoalmente. E ele era chato pra caramba, mas assim, ele tinha uma leveza em relação ao curso, e ele falava isso para as pessoas: não leve esse curso a sério, né? No sentido de, olha, observa, né? Observa a leveza ou a gentileza que o Jesus põe ali, né? E aí a gente vai olhando para isso e vai pensando, gente, mas é mesmo, né? Não precisa, porque... E agora, isso está impregnado na gente, como você falou, está impregnado. Eu preciso me comportar de maneira tal, preciso estar sempre de maneira tal. Aliás, eu acho que esse é o grande problema de pessoas que se sentem, né, gurus, entende? Então, assim, precisam ser de uma forma, precisam estar de um jeito, precisam... E aí, e é por isso que eu vivo dizendo para vocês, pelo amor de Deus, não me fala nada disso para mim, hein? Tá? Eu erro e erro um monte, tá? Faço um monte de coisa errada, me deixa livre, tá bom? Porque se eu não tiver livre, se eu não for livre para errar, né? Se eu não estiver livre para saber que esses erros estão, eu vou me ver diferente de vocês, diferente de todo mundo, diferente das pessoas que estão do meu lado. E se eu me vir diferente de alguém, eu caio no medo outra vez. Então, lembrando que
esse mundo foi feito para ficar errado mesmo, né? Para a gente errar, para a gente fazer, para a gente... E aí, se é tudo, né? Se foi feito para isso, por quê? Foi feito para o erro, por quê? Vamos entender, né, gente? Foi feito para o erro porque esse mundo precisa da culpa, tá bom? A matéria-prima deste mundo chama-se culpa, segundo um curso em milagres, e não tem culpa sem erro. Mas a gente vai escapando dela, a gente vai escapando dessa culpa, a gente vai escapando dessa condenação de quando a gente erra. Então, aí a gente vai pensando, bom, mas se eu errei, tá ok, né? Então, eu errei. A gente já falou sobre arrependimento, né? E a culpa. Eles são muito diferentes. A gente se arrepende e aí a gente aprende. Na culpa, você não aprende nada. Você fica ali preso a ela e não vai para lugar nenhum. Então, a gente, falando sobre isso, eu erro, e o verbo errar, ele é transitivo direto, né? Ó, eu erro, tu erras, ele erra. Todo mundo erra. Então, peraí, o que eu posso fazer? A gente pode, nós estamos falando da rigidez agora, que é uma das formas de nos manter, né, no dark, certo? Lá de baixo, lá no limbo, tal e tal. Então, uma das formas, uma estratégiazinha que eu sempre usei comigo, até uma pessoa muito simpática que é professor de PNL, era pelo menos professor de PNL, pediu para usar o mesmo exercício que eu passava, né, em aula, que é assim, tem uma pessoa que você admira, tem uma pessoa que você gosta, que você admira e tal, imagina que essa pessoa fez o mesmo erro que você. E aí, se você imaginar ela fazendo esse erro, mesmo cometendo o mesmo erro que você é capaz de conversar com ela, perdoar, né? E falar para ela, também não é tanto assim, né? Se você for capaz de fazer isso com ela, ou mesmo que ela tenha feito um erro grave, né? E falar, olha, então, não deu para você fazer diferente? A mesma coisa tem que valer para você, porque vocês são iguais. Né? Então, nesse sentido, a gente usa as estratégias que a gente tem para desbancar as verdades do ego. Tudo bem? Moçada, eu não sei se isso ficou mais claro para vocês, se isso foi legal, se nós completamos o nosso raciocínio, nosso tempinho acabou, mas, assim, se vocês quiserem, a gente volta nesse mesmo assunto, com ângulos diferentes, né, daqui a 15 dias, mas eu agradeço imensamente vocês estarem aqui, tá bom, hoje, e pela ajuda, pela participação de todo mundo aqui, que ajudou bastante, né, a gente vai caminhando com isso tudo, tá certo? Enfim, muito, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. Gratidão infinita, tá bom? Obrigada. Boa noite. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite, boa noite. Foi muito bom. Gostoso, que bom, fico feliz. Tchau, tchau, amores. Tchau, obrigada. Tchau.